nas duas. Nós já estamos ao vivo, Marildo. Bom, Marildo, eu digo que as pessoas já acostumaram. A gente fala, olha, Marildo, boa noite, porque a gente sempre brinca, parece que a gente não se falou antes. Mas, como a gente tem falado, por motivo da pandemia, era uma palestra que já estava agendada, né? Acho que desde o ano passado, para a gente fazer aqui no Amigo. E devido à pandemia, infelizmente, a gente está com as atividades paralisadas. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria muito, muito de te agradecer a atenção, todas as vezes que a gente te convida, que te chama, você está à disposição, e principalmente no virtual, né? A gente sabe que é complicado, né? A gente ainda está apanhando para tentar aprender, não é a mesma coisa, eu sempre digo que não é a mesma coisa do presencial, nós sentimos falta do presencial, eu acho que você também, mas te agradecer muito por ter aceito o convite mais uma vez de estar com a gente, e dizer que fique à vontade. A palestra, você tem o tempo normal de palestra, aproveite. Não se preocupe com os comentários, a gente vai postando. Eu falo que não dá tempo da gente responder durante a palestra, depois eu te passo o link para você responder para as pessoas e tudo mais. Então, quando aparecer comentário aí, não precisa se preocupar com responder, porque é só para a gente ir dando um feedback, é só para o pessoal se sentindo em casa. Tá bom? Ótimo, Alexandre. Então, É só para reforçando, né, o que você mesmo disse. Não tem nada melhor que o envolvimento do calor humano, da presença das pessoas, porque isso é o que perfaz, né, de uma certa forma, complementa, né, este encontro, né, dentro de uma casa espírita. Mas por hora a gente faz o que pode, né, dentro. Ainda bem que tem essa tecnologia maravilhosa aí, que ainda a gente nos permite aproximarmos, né? Que bom. Verdade. Marildo, fica à vontade. Obrigado de novo. No finalzinho a gente... Tá bom? Abração. Um abraço, querido. Vamos lá. Boa noite, então, a todos. Aí, então, estamos dando início a mais um encontro desta esse principal encontro que costumamos sempre fazer, né, agora através das lives. Então, agradecendo aí uma vez mais os amigos de Pederneiras, o Alexandre Matias, que carinhosamente sempre nos estende aí o convite para poder trazer sempre um tema alusivo, né, à doutrina espírita com os ensinamentos do mestre. Então, quero deixar o meu forte abraço, pessoal, a todos que nos assistem aí via internet, Facebook, desconectados aí pelo YouTube, as cidades vizinhas, o nosso abraço caloroso, fraterno a todos. Então, que possamos, então, nos encontrar a partir desse instante, para que possamos refletir em mais um tema, para que entendamos, então, esta dinâmica, né, em que todos nós estamos inseridos, que é o nosso progresso, que é a nossa evolução, esta busca constante que devemos empreender, e de forma incansável, né, de certa forma, que precisamos fazer sempre. Meus amigos, então, está aí um tema hoje muito importante para todos nós, que é o poder da palavra, a influência pelo poder das palavras. Então, como nós sabemos, desde o princípio, né, dos tempos, se nós analisarmos a comunicação entre os homens, ela teve sempre uma forma peculiar de manifestação, como de sinais, da escrita, como da fala também. E a palavra é a mais poderosa de todas. É o que tem sustentado todo este intercâmbio entre nós encarnados, para que possamos, assim, nos relacionar reciprocamente. Mas, apesar, né, de não haver um consenso ainda entre os estudiosos acadêmicos, acredita-se que o homem começou a falar, gente, por volta de 60 mil anos antes da era cristã. Faz tempo, né? Isso através de pesquisas com fósseis. Não tinha uma forma, um aparato, um instrumento para medir tudo isso, aferir tudo isso. Foram através dos fósseis. Quando mesmo lá no capítulo 1 do versículo 1 do apóstolo São João, evangelista, ele nos descreve, né, a menção bíblica, que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Não sei se alguns recordam, mas quando éramos pequenos, era bastante comum nós brigarmos, né, e discutirmos com os nossos amiguinhos de escola, os vizinhos, e aí fazíamos aquele sinal de juramento. Lembra, pessoal? Assim, ó, tô de mal. Não é? Era comum. E naquele despeito nosso, né, a gente retrucava assim, deixa um pouco para o Natal. É aquela forma simplória nossa como criança. Então era uma greve de silêncio total, inocente, mas que passava logo, né? Porque a gente sabe que criança não sustenta por muito tempo como um adulto, né? Aquela forma de prolongar, às vezes, uma distância. Então, criança é sempre criança. Mas, meus amigos, se nós adentrarmos um pouquinho a história no mundo, milhões de vidas, se formos ver, foram dizimadas pela influência e emprego do poder da palavra. Isso mesmo, pessoal. Pela influência e emprego do poder da palavra. Líderes de seitas estranhas e fanáticas, como se levantaram muitas e já caíram por terra, convenceram com a palavra centenas de adeptos a cometerem suicídio. Foram. A gente vai buscar aí, tem muitas aí nos registros. Ditadores como militar e político Adolf Hitler, que ordenou o holocausto de 21 milhões de pessoas inocentes, sob o seu comando, entre elas quem? Os judeus. O chinês e líder comunista Mao Tse-tung, que eliminou por volta de 77 milhões de compatriotas. Não é pouco, não. A gente faz uma ideia, né? Depois, o revolucionário comunista e político soviético Joseph Stalin, quando mandou exterminar 43 milhões por volta disso aí. E também no meio religioso, tivemos o Papa Urbano II, que após conquistar Jerusalém no ano de 1099, provocou o massacre de 70 mil judeus islâmicos. Então, são histórias atrozes, cruéis, que marcaram a história através da palavra, da ordem persuasiva, de forma negativa. Mas, felizmente, podemos dizer, meus amigos, graças a Deus, que o efeito do poder da palavra, que até o mensageiro de paz. União, sabedoria, progresso e genialidade para toda a humanidade. Onde eminentes personagens do bem e amor ao próximo, como a gente pode observar entre Mahatma Gandhi, São Francisco de Assis, Siddhartha Gautama, que foi Buda, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o nosso querido, saudoso Chico Xavier, não é? Filósofos da antiguidade clássica, como Sócrates, Platão, Tales de Mileto, Aristóteles. Inventores e gênios da ciência, como Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Benjamin Franklin, o pai da aviação, Albert Santos Dumont, e tantos outros, né? Se nós tivermos aí um rolo, a gente não termina. Que se destacaram e contribuíram com a palavra persuasiva, otimista, nobre e edificante. Envolver a todos com sua voz vibrante, doce, suave e ungida de santidade
através de seus ensinamentos, e consolo que ele proporcionava aos que se aproximavam dele. Gente, eu acho que o Marilo está com um problema lá na transmissão. A de vocês todos está congelada, a imagem aí dele. Eu estava ouvindo o som e estava sem a imagem paralisou. Alguém está ouvindo? Vocês estão... Está ouvindo aí? A imagem, o meu também, a imagem congelou e eu continuei ouvindo o Marildo. Olha lá, eu acho que ele saiu e vai tentar voltar, tá? Deixa eu só ver o que ele aconteceu lá, mas ele já volta. Tudo bem? Beleza, gente? Dá um minutinho. Eu acredito que ele está com algum problema lá na transmissão. É de lá, né? Vocês estão conseguindo me ouvir agora, embora tenha esse delay? Só um minutinho, que nós já vamos voltar. Tá? Som ok, o pessoal está falando que está ok, a imagem parou, está congelando e o som some. Ele está com algum problema lá na transmissão, gente. Dá um minutinho. Eu vi, paralisou o dele lá de uma vez, tá? Não, o meu voltou, é o dele lá que ele está com problema na transmissão. Tá bom? Mas aguenta aí que tá bacana o papo e ele está com algum problema lá na transmissão. Então o problema é lá na transmissão dele. Agora vocês estão me ouvindo e está normal, né? A imagem e som. Tudo bem? Para mim, vocês estão me ouvindo normal e vendo? Ó, a Fernanda está falando que está ouvindo. Beleza, o Marildo acho que está conseguindo voltar. Aí, ó. Marildo, tinha travado a sua imagem, Marildo. Você ficou, a gente estava te ouvindo e não estava vendo, mas beleza. Até onde vocês me ouviram? A gente faz um retrocesso, é igual fita cassete. Até Madre Teresa, a hora que você começou a dar esses exemplos, estava ouvindo sem a imagem. A hora que você estava dando esses exemplos. Teresa. Isso, tá bom? Tá. Então, pessoal, estão me ouvindo bem até agora? Tá legal? Viu, Alexandre? Inclusive, aqui até sumiu um instante a imagem minha, apagou a tela. Acho que foi esse momento que travou. Isso, aí você saiu e voltou. Então agora tá todo mundo falando lá que voltou, tá bom? Então vai. Então vamos prosseguir. Toca aí, fica sossegado. Tranquilo. Então, pessoal, coisas que acontecem. Acontece dentro da casa espírita. Não podia deixar de ser diferente aqui, né? Bom, vamos tentar voltar ao que eu estava dizendo aí, para que a gente pegue o fio da meada novamente. Nós estávamos dizendo, alguns minutinhos antes, de que o verbo, ele foi o que instrumento para todos nós, e também esse mensageiro, nos unindo, dentro dessa sabedoria que ela nos permite, o progresso, a genialidade para toda a humanidade. Onde, como sabemos, se destacaram eminentes personagens do bem, como estava falando até agora há pouco, onde até cortou a imagem, né? Tivemos Mahatma Gandhi, né? Aquele grande líder indiano, São Francisco de Assis, Siddhartha Gautama, o Buda, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o nosso querido e saudoso Chico Xavier, filósofos da antiguidade clássica, como Sócrates, Platão, Tales de Mileto, Aristóteles, inventores e gênios da ciência, como Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Benjamin Franklin, o nosso pai da aviação, Alberto Santos Dumont, e tantos outros. Se nós fôssemos aqui enumerar, daria uma extensão grande, muito. Então, esses destacaram e contribuíram, então, com a palavra persuasiva, com a palavra otimista, nobre e edificante. Mas somente um, pessoal, entre nós, que foi Jesus, de Nazaré, poderia
ser dotado com o maior e mais sublime magnetismo, capaz de encantar e envolver a todos com a sua voz vibrante, doce, suave, ungida de santidade, através de seus ensinamentos e consolo que ele proporcionava aos que se aproximavam dele. Como sabemos, eram os coxos, aleijados, cegos, estropiados, os obsessos, os possessos que na época, né, como assim se consideravam, são os obsidiados de hoje. Então, Jesus proporcionava cura não só ao corpo, mas também ao coração daqueles que sofriam na sua própria moral. Então, Jesus estava sempre junto desses que mais necessitavam. Até mesmo podemos encontrar em São Marcos, no capítulo 13, versículo 31, quando a menção do mestre diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Ou seja, a lei do homem surgiria de tempo em tempo, época em época, mas ela se desfazeria pela própria renovação de novas leis. As leis surgiriam com o tempo para se aplicarem ao povo, mas a de Deus não, ela permaneceria imutável, como sabemos. Em São João também, no capítulo 14, 27, nós encontramos uma menção assim de Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a paz como o mundo a conhece. Então o mestre estava imbuído desta força, dessa energia vibrante, que era pela sua palavra, nesse magnetismo maravilhoso com que ele era somente ele capaz de nos dar. Posteriormente, meus amigos, entre os séculos 10 e 12 depois de Cristo, existiu um povo sábio chamado os toltecas, e que teriam vivido nas cidades de Teotihuacan e Tula, dominando então grande parte do México Central. E eles ali ficaram o quê? Conhecidos como homens e mulheres de sabedoria. Eram eles verdadeiros artistas e cientistas, formados por uma sociedade para justamente explorar e conservar a sabedoria espiritual e as práticas dos seus ancestrais. Foi então quando, no ano de 1997, nos Estados Unidos, Dom Miguel Ruiz, um famoso neurocirurgião mexicano, ele decidiu resgatar os ensinamentos filosóficos desse povo, ao escrever, ao publicar o livro Os Quatro Acordos, Os Quatro Compromissos, como queiramos. Propondo ali, então, uma análise. Sumiu de novo, né, amor? Sumiu? Travou. Tá normal? Nós estamos te ouvindo, mas a imagem está travada. O som está normal. Um pouquinho. Tá joia. O som está normal, só a imagem. Aí, voltou, tá normal. O exato que ele tá desligando a imagem aqui, trava. É estranho. Mas agora tá normal, vamos embora. Toca o pau aí, tá tranquilo. Vamos lá, pessoal. Estamos dizendo, então, que esses 4 acordos por este povo, ele, através desse mexicano, Dom Miguel Ruiz, ele nos propõe aqui, então, uma análise sobre as ilusões e enganos do comportamento humano. E da necessidade de nos modificar para sermos o quê? Mais felizes. Então, desses acordos filosóficos, apenas de um, nós iremos nos ocupar. Pela razão dele estar o quê? Inserido no contexto de nosso estudo de hoje, que é um primeiro acordo entre esse povo, que se chama falar de forma impecável. E o que seria falar de forma impecável? Para os toltecas, não se tratava de nenhum purismo linguístico ou de um domínio da gramática, falar certinho, de uma forma pomposa, nada disso. Significa que no ato de falar, a palavra ela tem força, tem poder, tem ação. E com o nosso falar, nós sabemos que podemos tanto consolar alguém como desanimar. Não é isso? Como exaltar ou humilhar, construir como destruir.
E conforme a doutrina espírita nos expõe, não é bem a palavra, o verbo em si que provoca todas as movimentações, essas anomalias, que hoje vemos acontecer. Mas sim como a palavra se reveste dessa energia. Ou como essa energia se desprende da palavra. Para uma melhor compreensão e entendimento, que às vezes a gente falando assim, não nos aclara tanto. É quando, por exemplo, pessoal, nós nos sentindo incapazes, às vezes ignorados, dizemos algo em relação a nós próprios. Ah, eu sou mesmo infeliz, um desgraçado, não sirvo para nada, ninguém me ama, melhor mesmo seria morrer. São o quê? Coisas terríveis que dizemos contra nós. Mas vejamos, aparentemente são expressões sem nenhuma importância e valor, mas que no momento de crise nervosa ou depressiva nós passamos a concordar ou endossar com aquela sentença como sendo de fato para nós. É como assinasse um recibo. Não é? Que somos incapazes, estamos sendo desprezados, que a vida não nos serve. De outras vezes dizemos em relação a terceiros, mencionando as outras pessoas. Dizemos para a pessoa no momento de irritação, gritamos com ela, dizemos assim, vá para o inferno, seu miserável, tu não vales nada. O que acontece? Nós esmagamos as pessoas com as nossas palavras rudes, humilhando-a, à maneira de um rolo compressor. Já imaginaram esse um rolo compressor em cima de você? A palavra tem quase que o mesmo efeito, só que sobre a nossa forma de pensar, sobre a nossa maneira de comportar, e isso nos entristece quando as pessoas fazem isso. Uma outra coisa, alguém também, veja, são alguns exemplos para que a gente tenha uma ideia. Alguém que, estando estressado, ou mal-humorado, e percebendo, né, de repente, que nós estamos lá de bem com a vida. Sorrindo e cantando, ela se aproxima de nós e diz assim, fique quieto, pelo amor de Deus, que voz horrível! Alguém já passou por isso? Você está cantando e alguém vem que... O que acontece conosco, pessoal? Sejamos sinceros, já não nos deprime? Não vamos ficar magoados com isso? Fora o que vai nos delimitar, se prosseguimos ou não. E caso se nós não estivermos bem estruturados naquele momento, emocionalmente, vejam bem, concordaremos de fato que a nossa voz seja horrível. Talvez nem passando mais a cantar perto daquela pessoa, de quem quer que seja. Então, temos que tomar cuidado sobre o que o poder das palavras, a influência dela, exerce sobre cada um de nós. De outras vezes, nos preparamos para dar um belo e bom passeio. É um outro exemplo. Não é? Damos aquele toque especial no visual. A mulher gosta, o homem gosta. Vestimos aquele top de modelismo. Um momentinho. E aí ficamos em frente do espelho, ali nos contemplando. Aí chega, de repente, alguém perto de nós. E geralmente, às vezes, alguém da família, né? Diz assim, credo, mas que roupa horrível, ridícula. Você vai sair mesmo? Tem certeza dessa roupa? O que acontece, pessoal? São pessoas o quê? Estraga prazer, não é? É um balde de água fria, o suficiente para jogar nossa autoestima lá embaixo. Lá embaixo. Nos desanimamos quando a pessoa nos faz isso. Salvo, lógico, quando nós estamos de bem com a vida. Estamos de bem com a vida, estamos de bem conosco mesmo. Isso, então, não irá nos abalar. Isto porque nós não aceitamos o poder destrutivo daquelas palavras que a pessoa nos diz. Então, vamos percebendo tudo isso, a construção das palavras que as pessoas fazem em relação a nós e também nós em relação às outras pessoas. Às vezes eu dou um toquinho na tela aqui, pessoal, porque eu estou percebendo, me perdoem, às vezes eu avanço na mão, porque às vezes eu percebo que ela está sumindo na imagem, eu dou um toquinho em volta. Às vezes é isso que está irritando, está até travando. Vamos lá, prosseguindo.
Temos também outra questão antiga também de todos nós, e inseparável de cada um, que é a maledicência, ou a fofoca. Uns dizem, né, ou língua preta, ou coisas assim. Então, conta-nos o espírito de Humberto de Campos, irmão X, interpretando uma mensagem socrática, de um jovem ele chegando na presença do grande filósofo Sócrates. Muito ansioso, aflito, ele então falou: mestre, eu tenho algo de muito grave para lhe contar sobre alguém. E ali, com muita prudência, né, o mestre ele questionou-lhe: mas já passaste primeiro pelos 3 crivos o que tens a me dizer? Então, intrigado, o jovem replicou: 3 crivos? Como assim, mestre? Ficou surpreendido. Como assim? Sim, meu jovem, os 3 crivos. E o primeiro crivo é o da verdade. Por acaso, você guarda absoluta certeza daquilo que pretendes me contar? Aí o jovem, então, parou um pouquinho, ponderou por alguns segundos e respondeu: bem, mestre, certeza mesmo eu não tenho. Mas ouvir dizer que. Quando então o filósofo tornou a lhe perguntar: passasse também o grave assunto pelo segundo crivo, o da bondade? Ainda que não seja verdade o que julga saber, pelo menos é bom o que tens a me dizer? E sorrindo afirmou: bom, mestre, isso não, muito pelo contrário. Então recorramos ao terceiro crivo, disse o mestre, que era o da utilidade. É útil e proveitoso tudo isso que lhe aflige? Perguntando o mestre ao discípulo. Então ele, mais agitado consigo, ele falou assim: bem, isso não, mestre, útil jamais foi. Quando finalmente o sábio filósofo, então, completou: bem, meu jovem, se o que tens a confiar-me não é verdadeiro, nem bom, nem útil, esqueçamos o problema. Não te preocupes mais com ele, pois de nada vale qualquer caso sem proveito que não nos edifique. Olha que importância, então, temos para refletir nesta mensagem. Então, como nós podemos analisar dela, isso deixa bem claro que a maledicência é ainda um sentimento e comportamento muito sedutor, do qual nos comprazemos, nos felicitamos com ele. Querendo ou não, porque a gente é imperfeito. A gente pode dizer: não, mas eu não faço fofoca. Nem que se for aquela fofoquinha branca, a gente acaba fazendo. Ou seja, adoramos destacar negativamente a vida. Fofoca é fofoca, é falta, é descaridoso isso. Então, utilizamos, a partir desse instante, o verbo maledicente, a maneira, pessoal, de uma lâmina, né, que cortante para ferir e desonrar as pessoas. Então, é aquele exemplo assim que alguém diz, no sentido talvez de nos alertar, dizendo assim: olhem, cuidado, quem avisa amigo é. Já ouvi dizer que fulano é capaz das piores coisas, ele não vale nada. Não é? Não vale, puxa, não pensei que ele era assim. E aí o que acontece? Nós passamos a aceitar e nutrir aquela acusação negativa, mesmo desconhecendo o caráter daquela outra pessoa. Porque a gente não analisa, não investiga. Então, é como estamos fazendo aí, né, atualmente na internet, passando que informações fake news. Nós não, as pessoas que têm essas más intenções. Né? Então, a gente começa a passar. E a maledicência, justamente, ela tem, com isso, uma característica e consequência, se alastrar. Ela acaba se alastrando, contaminando as pessoas em série. É como um efeito dominó. Já perceberam como é o efeito dominó? Aquele joguinho, a gente coloca um parelado ao outro, a gente tudo vai caindo, não vai? É a mesma coisa a maledicência. Ou seja, nós ouvimos de alguém maledicência, que por nossa vez diremos o quê? A outro. Este outro a um terceiro, ele que está passando. E assim
sucessivamente. É uma avalanche. Cabendo aplicar aqui aquele ditado até popular, né, que a gente conhece. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Lá no final, o bicho está desse tamanho. Começa assim, fica grande. Né? Então, o maledicente, por sinal, ele tem ainda um outro agravante, meus amigos, que é o complexo de inferioridade unido ao desejo de superioridade. Ou seja, eles querem ser uma coisa, mas na realidade não são. Dizem assim, um exemplo. Olha, eu chego para alguém no meu círculo de amizade e digo, olha, você me conhece bem, né? Sabe onde eu frequento, sou espírita, mas não quero fazer fofoca de ninguém. Não sou fofoqueiro, longe disso. Apenas dizer algumas verdades de fulano. Não é isso? Então, o que acontece? Além de nós estarmos falando mal de alguém, nós queremos ainda ficar aqui, bem na fita, numa tentativa de mascararmos nossas deficiências morais, através deste mau comportamento que elegemos. Então, o Mestre Jesus já nos dissera em Mateus, capítulo 5, 37, seja o seu falar sim, sim, ou não, não. Portanto, sempre que possamos emitir, ou seja, falar ou escutar uma palavra pró ou contra, e nela passamos a acreditar, meus amigos, nós estamos o quê? Forjando conosco um acordo de que isto ou aquilo realmente seja uma verdade. Fazendo de tudo para justificarmos aquele ato. Então, por isso, a importância de expendermos o poder das nossas palavras de forma positiva e adequada. Aqui está a excelência desse acordo entre os toltecas, que é o primeiro que nos detemos apenas. De outras vezes, aconselhamos ou dizemos para alguém que tenha se equivocado, cometido uma injustiça, ou mesmo, né, talvez tenha trilhado pelos caminhos das drogas, da bebida e do crime. A gente chega para ela no sentido de ajudar, de querer o bem dela, falamos assim, olha, eu não gostei do que você fez. O caminho que você tomou é perigoso, saia dessa, não está certo. Mas eu acredito que você poderá mudar tudo isso e fazer melhor. Você é capaz para isso, você é inteligência, tem potencial. Percebam a diferença, meus amigos. Que neste exemplo nós estamos procurando o quê? Ajudar com a nossa orientação, corrigindo o erro, dando uma nova oportunidade de recomeço a esta pessoa, sem procurar desanimá-la, humilhar, ou afundar ainda mais a criatura. Porque quando nós estamos numa pior, ou alguém seja pior, é muito comum as pessoas, mas você não faz esforço nenhum, você é imprestável, é usar a esquerda, e a pessoa não se demove mesmo. E não é este o nosso papel. Mas sim de poder reerguer a pessoa novamente. Então, até mesmo nos diz o espírito de André Luiz, no livro Busca e Acharás, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz lá no trecho do livro assim, que quando o sofrimento desponte na estrada de alguém, estará você obtendo o instante dourado de auxiliar. Olha que coisa mais linda. Então temos todo este aporte, tudo à nossa disposição para que possamos ajudar com a nossa palavra. Não precisa falar bem, mas que a gente tenha este intento de demover a pessoa que se encontra numa condição menos favorável que a nossa. Certa vez, agora mudando um pouquinho de assunto, o nosso saudoso Chico Xavier, ele recebendo a visita de uma senhora do interior, com graves problemas de saúde, pediu a ele, por meio de sua mediunidade, que o espírito de Alípio Barçante lhe receitasse um remédio. E Chico Xavier, né, que já havia recebido dentro da sua
extenso campo de trabalho na mediunidade, mais de 700 espíritos, ele não conseguia se recordar de nenhum Alípio Barçante. Ele recorria aos seus arquivos mentais em nada, Alípio Barçante, Alípio Barçante. Então, quando Emmanuel, se aproximando dele, disse algo semelhante para o Chico. Chico, meu filho, ela está se referindo a Eurípides Barçanu. Ela erra no nome, mas não peca na vibração. Repitamos então, meus amigos. Não é bem a correção gramatical que nos importa, que nos interessa. A forma gramatical, bem colocada, nada disso. Mas sim é a nossa correção o quê? Emocional. É esse endereço energético que devemos emitir a alguém nesse instante. Porque mesmo errando no nome, estamos o quê? Pensando certo. Eu faço aqui uma alusão pessoal. Certa vez, quando eu trabalhava no banco, até recordei nesse momento, nós saímos muito tarde do banco, era época de compensação de cheques, isso bem de madrugada, e às vezes o pessoal me convidava, eu não era muito afeito, mas para não contrariar, vou uma vez ou outra. Aí fui. Chegando lá, a pessoa pedindo isso, pedindo uma bebida, um lanche, eu pedi, eu quero lanche. Mas eu não quero, pede lá, eu não quero lanche com verdura afogada. Para quê? Foi só risos. Por quê? Eu pensei, como diz, certo, só que eu falei de forma errada. Quantas vezes a gente não faz isso? Esses são motivos, né, de brincadeiras. Mas até aí a gente tem que aprender, pessoal, relevar. E olha, vejamos uma outra coisa. Mesmo que uma palavra ou uma frase ela seja pronunciada num idioma qualquer, seja no alemão, no francês, em japonês, no inglês, a energia que revestirá ou se desprenderá desta palavra ou frase será a mesma. Porque a palavra, na verdade, é apenas um veículo. Mas o combustível que leva a tudo isso é a nossa emoção, o nosso sentimento, que está impregnada na palavra. Por isso que nós falamos, depende de como ela se revestirá ou como se desprenderá da palavra. Falamos há pouco. Um outro fato que o poder das palavras provoca na vida das pessoas, é até engraçado, hein? É o de nós ganharmos apelidos. Ou alcunhas. Quem já não teve apelido, pessoal? Ou se tem, evita falar neles, não é? Que às vezes não gosta. Aí, de repente, a gente está andando aí pela rua, alguém solta assim mais ou menos um grito, lá pro amigo dele, lá do outro lado da calçada, dizendo, ô Gabivar, ô Gordo, ô Paçoca, ô Galego, ô Carijó, ô Bisteca. Tem muitos, né? Não é isso? E a gente fica estranhando aquela forma. Nossa, que estranha a forma da pessoa chamar o outro. A gente sabe que é apelido, mas... E como nós sabemos, o apelido é o quê? É uma designação informal para justamente o quê? Identificar uma pessoa quanto à sua característica física ou moral. Não é? É uma simbologia. E como sabemos, isso não tem nada de mal. Esta forma de nós dizermos o apelido. Lógico, né? Se nós realmente olharmos um pouquinho, analisarmos o ângulo do apelido, existem essas formas irônicas, negativas, como no próprio bullying, que não é bom. Mas, geralmente, o apelido, o alcunha, ele nos traz um sentido, aliás, ele não traz um sentido pejorativo, com a intenção de denegrir ou desonrar a imagem de uma pessoa. Muito pelo contrário, é até mesmo um jeito especial e carinhoso de tratarmos um amigo, uma amiga, e mesmo até um familiar. Porque, vejamos, no próprio lar, né, quantos casais acabam dizendo um ao outro assim? A convivência mútua de anos acabam criando, né, um apelido, um cognome. Ô, meu preto, ô, minha preta, minha rainha, meu pudim,
meu xereque, lembrando lá o filme Xereque, minha Fiona, não é? Portanto, então, deixamos, pessoal, que a vida, ela possa fluir mais frugalmente, mais leve entre nós. Vamos brincar mais. Lógico, brincar com responsabilidade. Mas não vamos levar tão a sério o que os outros nos dizem. Não vamos. Cultivemos um pouquinho mais do bom humor, para que a gente não adoeça. É como se diz no popular, né? Não encane com o que os outros acabam dizendo para você. Porque parece uma coisa engraçada. Quanto mais a gente dá atenção, fica bravo com a pessoa porque está nos apelidando de alguma coisa, eles mais acentuam o apelido. Mais é motivo de chacota. Então entra na brincadeira e tudo fica bom. Porque do contrário, o que acontece, meus amigos? Nós converteremos nossas vidas num inferno por causa de uma palavra mal interpretada. Para quem me conhece, às vezes aí de algumas datas atrás, eu fui já atleta, e agora estou um pouquinho aí paradão. Mas entre os amigos aí de treino, de corrida, era conhecido como o quê? Rosca. Vocês imaginam que pode dar margem isso, não é? Mas aí eu falava, gente, olha, pode brincar, que eu vou brincar com vocês também. É sadio a brincadeira, desde que não tome outro rumo. Então, saibamos utilizar aquilo que está à nossa disposição, que é o verbo, que é a palavra. No livro, um livro chamado Crônicas e Comentários de Aureliano Alves, né? Um livro espírita. O professor Charles Mendonça, ele ali relata um fato real sobre isso. Um fato real. De uma senhora idosa, católica, praticante, que morava em Recife, na capital do estado de Pernambuco. Onde ela tinha por hábito fazer o quê todas as noites? Antes de se deitar, ela fazia as suas orações, sentada numa cadeira de balanço, próximo a uma janela, que era do seu apartamento. E que, por sinal, era muito baixo, fácil, né, de ser invadido por um malfeitor. Então, qualquer bobeadinho, o ladrão, alguém ali com a intenção pular. Então, certa noite, portanto, ela se havendo se esquecido de fechar essa janela, ela acabou sendo traída por um cochilo enquanto ela orava. Quando, de repente, um vulto invadiu o apartamento, postando-se, ou ficando, né, em frente dela. Era quem? Um marginal. Que estando ali, semi-nu, às vezes sem camisa, só com short, com uma faca peixeira entre a cintura, permaneceu indeciso por alguns instantes, contemplando aquela criatura indefesa que a escolhera como vítima. Ao despertar, né, naquele susto, e deparando-se frente a frente com aquele estranho visitante noturno, a veneranda aquela senhora fitou com indizível ternura, com carinho, e disse a ele, em brandas palavras, e agora, meu filho? Assim só. E agora, meu filho? Quando o inusitado, pessoal, o inesperado desfecho acabou acontecendo. Ele falou assim para ela, e agora, minha senhora, nada irá lhe acontecer. Sabe por quê? Essa é a primeira vez que alguém me chama de meu filho. Nós podemos tirar dessa história uma moral. Certamente tratava-se ali de um órfão de pais vivos, este marginal. Um desajustado entre muitos no meio social, talvez por culpa da própria sociedade. Mas aquele meu filho, que a senhora disse, não foi uma forma qualquer, mas sim foi a expressão mágica que penetrou fundo a aridez daquele coração, plantando ali a semente da solidariedade e do amor fraternal. É diferente, vamos ver aqui, quando nós queremos pronunciar a mesma sentença, que foi lá o meu filho dela,
quando carregada de arrogância, de hostilidade, né? Que dependendo da nossa entonação que vamos imprimir na voz, demonstrará realmente se existe ou não agressividade de nossa parte. Há um exemplo. Usando uma outra frase, uma outra situação. Colocando meu filho. Alguém que fala para nós assim: espera sentado, meu filho, que de pé cansa. Não é? Pensa que está falando com quem, meu filho? Veja. Mesmo que às vezes fala em tom baixo, mas existe o quê? Prepotência na entonação da voz. Então, é um poder destrutivo nesse sentido. Então, essa história, né, de Aureliano Alves Neto é bastante sugestiva para a gente refletir. Vamos prosseguir. Prosseguindo, pessoal. E o poder o poder da palavra apresenta também uma outra característica bastante interessante. É quanto à sua aplicação em certas ocasiões. Estou falando da palavra, de um termo chamado eufemismo. Eufemismo, que do grego euphemen, formada do termo fem, palavra, junto do prefixo eu, bom, agradável significa o quê? Pronunciar palavras agradáveis. Portanto, o eufemismo é um recurso bastante utilizado na linguagem coloquial e informal, ainda mais no Brasil, nos tempos de hoje, servindo-nos para suavizar uma expressão pejorativa ou um termo de impacto por uma outra mais suave e com estilo. Usamos estilo na palavra. Por quê? Isso é justamente para evitarmos constranger, entristecer, chocar ou ofender aquele a quem nos dirigimos. Então, a gente observa que o poder da palavra aí, em relação a eufemismo, ele tem uma grande importância. Porque é só um exemplo, né? Vamos dizer assim, que ao invés de falar assim para a pessoa, dar a notícia, olha, ele morreu, lamento. Não é impactante? Ele morreu. Mas se a pessoa tiver um problema cardíaco, você mata. Então a gente vai fazer o quê? Vai modificar a informação. Vamos falar de forma diferente, mas dando a mesma notícia. Sinto muito, mas ele partiu. Ou ainda, ele passou desta para melhor. Né? Outra coisa também, um outro exemplo. Hoje estou naqueles dias. Para elas, né? Para elas não dizerem, hoje estou menstruada. Ela trabalhava na vida, ao invés de ela trabalhava como prostituta. Vão percebendo a substituição de uma palavra mais impactante por uma mais suave? Sua irmã está um pouquinho cheinha. Para não dizermos, às vezes, na lata, né, para a pessoa, sua irmã está gorda, hein? Nossa, fez um regime. Tem uma outra que diz assim, para não dizer que é burra a pessoa, nossa, mas a pessoa tem uma inteligência limitada. Então, tem muitos exemplos, pessoal, que a gente pode dizer e que o eufemismo ele tem essa serventia. Agora, existem realmente pessoas que, num discurso, acabam exagerando intencionalmente. Um certo tom irônico, de mau gosto mesmo. Vamos pegar o exemplo aí de alguém que tenha morrido também. Alguém chega para a gente, se ouve dizer assim, ele vestiu o paletó de madeira. Ele vestiu o paletó de madeira. Fazendo referência ao quê? Ao caixão, aquela urna funerária. Isto se chama hipérbole. O que é hipérbole? A sua função é justamente intensificar ou aumentar o sentido das palavras, ao contrário do eufemismo, que tem de abrandar. Portanto, meus amigos, tenhamos cuidado. Jamais digam isso para quem passa pela dor do luto. É doloroso. Que além de você entristecer uma pessoa que está mais triste ainda, você estará ofendendo. É um duplo erro que nós estamos cometendo.
Contudo, sobre esta imperiosa necessidade de atentarmos quanto ao emprego de nossas palavras, vamos encontrar na obra Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 2, chamado, o capítulo é No Santuário da Bênção. O espírito de André Luiz ali, ele nos tece valiosos e imprescindíveis comentários das entrelinhas que encontramos ali. Está assim: é lamentável se dê... Isso é um diálogo que está havendo ali do instrutor, tá? Só para vocês entendam, apegando um trecho apenas. É lamentável se dê tão escassa atenção na crosta terrestre ao poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens. Então nós estamos o quê? Empobrecidos no nosso verbo. Não é o verbo da gramática, mas no verbo que no sentido de construção positiva, de enaltecer, de poder soerguer aqueles que necessitam do nosso amparo. Ele continua ainda nas entrelinhas. A conversação cria o ambiente e coopera em definitivo para o êxito ou para a negação. Exato. Tudo vai depender como você empreender, como você, o quê? Ali, manipular todas as suas palavras, a conversa. Mais um trecho ele diz assim: não se precatam nossos irmãos, ou seja, não tomam este cuidado, os irmãos em humanidade, de que o verbo está criando imagens vivas, que se desenvolvem no terreno mental a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Então, tudo que nós falamos, pessoal, isso a gente não percebe, mas criamos como um projetor. Sabe esse projetor que passa em casa espírita? A nossa mente é semelhante a isso. Projetamos aquilo que nós pensamos. E esta imagem acaba criando uma psicosfera, tanto favorável como desfavorável, que nos infelicita como também nos alegra. Então temos que ter o cuidado, só que nós, seres humanos, ainda não estamos afeitos ainda ao controle da mente, das palavras, sobretudo. Então essas instruções, né, que André Luiz nos dá aqui, vão também se aplicar, sabe, ao quê? Muito bem, às nossas ações no campo das lamentações diárias. É o reclamão, vive reclamando. Então o poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare, ele escreveu, certa feita, uma seguinte frase. Diz assim ele: sofremos tanto pelo tão pouco que não temos, que gozamos pouco da imensidão daquilo que possuímos. Deu nó na língua, na cabeça? Vamos repetir de novo? Sofremos tanto pelo tão pouco que não temos, que gozamos pouco da imensidão daquilo que possuímos. Então, essas palavras, elas encerram uma grande verdade para todos nós, pois é muito comum nos depararmos com pessoas que acabam gastando mais tempo reclamando daquilo que não tem do que agradecendo por aquilo que tem. Não é? E verguer a mãos para os céus e agradecer o que já tem. Mas não, é ao contrário, as pessoas ficam reclamando daquilo que não tem. Aquela ânsia de possuir, reclamando, reclamando. Então, se nós, meus amigos, analisarmos realmente, quantas vezes não deixamos de dar aquela mínima atenção pelo privilégio e bênçãos da vida? De sermos gratos a Deus em poder acordar, sorrir, respirar, nos alimentar, enxergar, ouvir, pensar, caminhar, cantar e, sobretudo, falar. A fala. Né? Cujas ações a gente pode perceber que são tão simples e corriqueiras no nosso cotidiano, que nós acabam passando até mesmo despercebidas por nós. Então, a gente ficar reclamando da vida, das pessoas, das coisas, por isso ou aquilo, acaba se tornando um vício
em uma doença. Pois além de afastarmos os amigos pela nossa própria chatice, a nossa rabugice, que às vezes não é pouco, e a gente às vezes fala, mas por que as pessoas estão se afastando? E a gente fica reclamando, usando as palavras. E aí temos, além disso, um acréscimo de tudo isso, um sofrimento psicológico desnecessário, como a baixa autoestima, o sentimento de rejeição. Então, sofremos com tudo isso. Então, ficamos naquele automatismo, né? Reclamando, reclamando, reclamando. Lembrando até mesmo a expressão do evangelista Lucas, 6,45, né? Capítulo 6, versículo 45, ele diz assim, que a boca fala do que está cheio o coração. As palavras do mestre. Isso porque, ok, existe um percurso, meus amigos, se a gente analisar bem, um percurso muito curto e rápido, que vai do coração até a boca. Onde a nossa mente é o filtro responsável, tanto pelas palavras boas como ruins que nós emitimos. Então, nós temos que ter o cuidado, essa acuidade de que a nossa mente, ela deflagra tudo isso. Porque é a nossa mente que vai comandar do que vai sair ou não. Ao filtrar, né, como diz. Diz ainda também o mentor Emmanuel, através de Chico Xavier, que a queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas na execução do dever justo. O que quer nos dizer Emmanuel? Que a queixa contumaz, ou seja, sempre repetida, sempre delongada, o que é? É algo tão automático ainda no ser humano que acaba anulando, estagnando nossas melhores forças no campo do bem e do próprio crescimento espiritual. Nós ficamos sem força, sem potências para isso. Uma pessoa que vive mergulhada na queixa, ela não vislumbra mais nada. Tudo para ela é negativo. A propósito, tem uma outra parábola, vou contar aqui, que ilustra muito bem esta situação. De um jovem que, desejoso em se tornar budista, aliás, um monge budista, ele era muito, procurava insistentemente, né, se tornar um monge budista, ele resolveu entrar, portanto, para o monastério, onde as regras ali eram que particularmente muito rigorosas. A gente sabe, né, que dependendo, ali tem coisas que as pessoas nem imaginavam. Então, nesse primeiro dia de doutrinação, o abade, que é tipo um monge, um mestre, disse-lhe, então, que para permanecer ali e buscar a sua iluminação espiritual, era preciso que ele fizesse um voto de silêncio completo pelo resto da vida. Não podendo falar absolutamente nada e com ninguém, mas com uma única exceção. Tinha uma exceção. O que era essa exceção? A cada 10 anos, ele seria autorizado, né, pelo abade, a falar 2 palavras de sua escolha, de sua preferência. Então, o jovem concordou. Então, após esse tempo, né, completo de silêncio, o abade lembrou que era o dia do jovem falar as suas 2 palavras. Então, aquele monge aprendiz disse assim, se é a minha vez, minha oportunidade, ele falou assim, cama dura. Só isso, ele falou, cama dura. E retornou, né, aos seus estudos e trabalho em absoluto confinamento. Passados mais 10 anos, o abade, então, novamente recordou o aprendiz de falar mais as 2 palavras. Então, o monge disse agora, comida ruim. E ali, mais 10 anos se passaram. E como de hábito, o abade, né, ele ouviu do monge as outras 2 palavras. Eu desisto. Eu desisto, falou o monge aprendiz. Sem surpreender-se, simplesmente o abade respondeu, eu já
sabia que isso iria acontecer, meu jovem. Pois você não fez nada mais do que reclamar nos últimos 30 anos. Então, o que a nossa palavra ela pode provocar em um segundo pode representar lágrimas por séculos afora. Isso a gente está falando a respeito de uma parábola de míseros anos que aqui passamos na Terra. Então vamos ter o quê? Atenção necessária quanto ao nosso verbo imperativo. O próprio mestre, quando esteve aqui, a sua grande missão de trazer a boa nova, implantando o seu evangelho de amor entre as criaturas humanas, não foi mais do que trazer o sentido de quê? De espalhar a sua mensagem de amor, de paz, de instrução. Mas ele, conforme ele ali versava o seu trabalho, era mal interpretado pelos doutores da lei, pelos seus perseguidores, chamado de conspirador, de bruxo, até mesmo perdendo a sua vida através da crucificação. Isso a gente faz a referência a Jesus, porque ele foi o mestre, o poder absoluto das palavras. Ele que detinha tudo do verbo melhor para todos nós. Quanto nós ainda, que estamos ainda trilhando os caminhos vacilantes no planeta, que estamos eivados de falhas, então vamos procurar seguir este roteiro que o Mestre nos deixou há mais de 2000 anos, para assim palmilharmos com um pouquinho mais de acerto, para que as nossas palavras não fiquem tanto mais às pessoas. E quando alguém vier nos ferir com as suas palavras, coloquemos o escudo de Deus da nossa fé, dizendo que essas precisam do nosso carinho, da nossa atenção, porque muitas vezes, como a própria doutrina nos coloca, são doentes espirituais que precisam de ajuda. Aquele que ofende, muitas vezes, com uma palavra que grita, é aquele que ainda traz ainda o nervo abalado, desequilibrado, doente. E não devemos nos colocar em seu nível, porque nos igualamos a ele também. Então, é esse sentido que nós hoje gostaríamos de ter trazido a todos sobre a influência pelo poder da palavra a todos nós. Fica então o meu carinho, o meu agradecimento a todos que nos acompanharam, a todos aí de Pederneiras, cidades vizinhas, Jaú. Enfim, sabemos que é extensivo a muitos lugares, porque é este recurso tão maravilhoso aí, que é a internet, ele chega a milhões de lares. Então, possamos Deus nos guardar e nos manter em sua paz. Que assim seja. Que assim seja. Marildo, mais uma vez, obrigado. Você viu aí, depois, com calma, você dá uma entradinha nos comentários, muita gente te agradecendo, muita gente agradecendo o puxão de orelha, que eu acho que é o melhor de tudo, né? Pelo menos a gente está se incomodando com os erros que a gente tem cometido, os equívocos que a gente faz ainda. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos. Então, de novo, muito obrigado pelo carinho, de novo por ter atendido o convite. E aí você falou da região e tal. Ontem a gente teve um bate-papo com o Rodrigo Daniel, que é amigo seu também, lá no Inácio Ferreira de Araraquara. E nós tá meio sumidão, Rodrigo, hein? Hã? Meio sumidão, Rodrigo, hein? Ontem esteve aqui com a gente, fazendo a palestra lá de Araraquara, fizemos live, né? Cada um Rodrigo, que tá, um abraço, viu, Rodrigo? Para você, saudade de vocês aí também, aí do LACEAC, um abraço para todos, viu, Rodrigo? E nós estamos falando disso. Uma das coisas que a pandemia nos trouxe de vantagem foi essa abertura maior ainda em relação à internet, né? Embora sinta muita falta, a gente estava comentando disso antes, da presença, né, do público, da palestra, enfim, de ter gente perto,
Hoje nós estamos aí com o pessoal do Ceará, enfim, nós abrimos um leque muito grande. De vez em quando tem uns malucos de Portugal, é que hoje está tarde, amanhã no estudo eles estão tudo aí, Portugal, Espanha. Então, para ver, né, Alexandre, quem disse que a gente não foi fazer palestra lá na Espanha, né? Tudo chique. Que chique, virtualmente nós fomos. Verdade. Marido, muito obrigado. A gente colocou aí. Eu vou tentar colocar para vocês, gente, o vídeo não, porque o vídeo é longo, eu vou deixar para a semana. São quase 6 minutos, mas eu vou deixar um cartaz aí da live de sábado dos meninos. Nós vamos, dessa vez, em vez de asilo, nós vamos fazer uma parceria com a Casa de Maria. Está passando por um momento muito difícil, né, por conta da pandemia. Faz um atendimento com moradores de rua extremamente sério e importante. Então, no sábado, nós vamos fazer às 6 horas, como nós fizemos no sábado retrasado, para tentar arrecadar para a Casa de Maria. Então, Marildo, obrigado de novo pelo carinho, pela atenção. Muita paz a todos, agradeço a vocês pela atenção também. Deus, um abraço, apertado no coração de vocês. Obrigado, Marildo. Para vocês que acompanharam, obrigado. Lia, não vou falar o nome de todo mundo, tem muita gente, mas eu vi que a Fernanda tomou uns puxão de orelha da mãe dela, que estava assistindo junto. Então, vai servir. Marildo, obrigado, viu, gente? Depois a gente deixa na página de divulgação lá. Obrigadão, boa noite para você. Um abraço, pessoal.